A Revolução Sandinista ocorreu na Nicarágua entre os anos de 1979 e 1990. O nome do evento é uma homenagem a Augusto César Sandino, líder guerrilheiro que durante a década de 1930 lutou contra as elites da Nicarágua e também contra a presença de tropas militares dos Estados Unidos na Nicarágua. O Augusto César Sandino ele acabou assassinado por Anastácio Somoza, um general do exército nicaragüense que acabou 2 anos depois, em 1936, se tornando presidente do país em eleições fraudulentas. Ele foi eleito presidente e nunca mais saiu do poder. Mais de 30 anos depois, na década de 50, ele acabou sendo assassinado e foi substituído pelo seu filho. Ou seja, a Nicarágua viveu durante mais de 40 anos uma ditadura que era familiar. Nesse período, o país, que já era extremamente pobre e desigual, se tornou ainda mais pobre e desigual. A partir da década de 1950 e principalmente a partir da década de 1960, começaram a surgir vários grupos guerrilheiros na Nicarágua tentando contestar o poder da família Sandino. Esses grupos eles eram inspirados principalmente por ideias de esquerda, já que anos antes havia ocorrido a Revolução Cubana, e também pela teologia da libertação, né? Teoria na qual os cristãos, né, não é só os católicos, é muito comum que as pessoas liguem teologia da libertação exclusivamente aos católicos, mas que os cristãos deveriam fazer a escolha de sempre lutar pelos mais pobres. Então, inspirados aí pela Revolução Cubana e pela teologia da libertação, vários grupos de contestação à ditadura da família Somoza, melhor dizendo, né, surgiram, com destaque para a Frente Sandinista de Libertação Nacional. A situação da Nicarágua vai piorar na década de 70, mais especificamente no ano de 1972. Ocorreu um terremoto no país que causou destruição, um alto número de feridos, mortos e desabrigados, e o país recebeu muitas doações externas. E a família Somoza, ao invés de acudir a população, eles roubaram a maioria dessas doações, gerando ainda mais revolta no país. A situação foi se tornando cada vez mais tensa, e no ano de 78, um jornalista chamado, confirmar aqui o nome dele, Pedro Chamorro, ele foi assassinado. Ele era um crítico do governo, né? E o seu assassinato causou uma série de protestos no país. Esses protestos foram duramente reprimidos, tanto pela polícia quanto pelo exército da Nicarágua, e acabou que, em vez de a população se amedrontar, ela passou a protestar ainda mais. E nesse cenário, a Frente Sandinista de Libertação Nacional começou a organizar greves e também a atacar, principalmente tropas do exército. Já no final do ano de 79, a situação ficou insustentável, a família Somoza fugiu da Nicarágua e a Frente Sandinista assumiu o poder, fazendo uma aliança com vários grupos de esquerda e até com alguns membros da burguesia da Nicarágua. Ou seja, naquele momento, tudo era válido para expulsar a família Somoza do poder na Nicarágua. Porém, logo depois, a partir de 81, o governo do presidente recém-eleito dos Estados Unidos, Ronald Reagan, começou a financiar grupos terroristas de extrema-direita para lutarem contra os sandinistas, com destaque para os contras. Então, nesse cenário de guerra, ficou muito complicado para o governo sandinista implementar as mudanças socialistas que eles planejavam, né, colocar em prática. Entretanto, mesmo nesse cenário de guerra, o governo sandinista conseguiu 2 importantes destaques. Eles conseguiram fazer uma reforma agrária, o que é importante em qualquer país do mundo, ainda mais num país rural como a Nicarágua, e também, no intervalo de 6 meses, o governo sandinista conseguiu reduzir o analfabetismo de 50% para apenas 12% da população. Isso, inclusive, rendeu prêmios da Unesco. Para quem não sabe, a Unesco é o órgão da ONU que cuida da educação. Em 84, o Daniel Ortega, que já era o presidente provisório, vamos dizer assim, da Nicarágua, ele é eleito presidente em eleições onde partidos de oposição, ou seja, partidos que não eram de esquerda, puderam disputar. Ele acabou ganhando com larga vantagem. Porém, a guerra civil continuou e, com isso, o país não conseguia vencer as suas dificuldades econômicas. E no ano de 1990, a Violeta Chamorro, que era esposa do Pedro Chamorro, assassinado anos antes, acabou vencendo por uma coalizão de partidos de oposição,
dessa forma dando fim a essa experiência socialista na Nicarágua, que, como eu disse, ela acabou sendo sabotada por causa dos ataques praticados pelos Estados Unidos por meio do grupo Contras, mas que mesmo assim ainda conseguiu implementar reformas bem interessantes na Nicarágua. Conseguiram fazer coisa que até hoje não aconteceu no Brasil, como reforma agrária, por exemplo. Bem, se você gostou do vídeo, peço aí que você dê uma curtida, deixe algum comentário, se possível também compartilhe, e se ainda não for inscrito no canal, dá aquela moral e se inscreva no canal. Obrigado.